Provérbios 14, versículo 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos não leva a Deus a sério. Então nós vemos aqui uma orientação do rei Salomão, conforme as Escrituras, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, que é o caminho de temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, quem anda neste caminho, certamente, ele anda com retidão, ele anda com justiça, ele anda com amor, com respeito, com o fruto do Espírito presente na sua vida. Assim como nosso Deus é um Deus reto, justo e santo, Ele assim quer que também sejamos. E todos aqueles que procuram andar nesse caminho reto, Deus o vê e o considera como verdadeiro servo seu. A exemplo de Jó, que o próprio Deus fala com Satanás, enquanto ele rodeava a terra, se apresenta nos céus e Deus pergunta: viste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então a vida e o temor que havia no coração de Jó chamou a atenção do Senhor. Então aquele que anda num caminho reto, ele deve temer ao Senhor constantemente. Em contrapartida, aqueles também que andam em caminhos tortuosos, ele despreza a lei do Senhor. Ele não está levando as Escrituras a sério, nem os mandamentos que o Senhor estabeleceu conforme a sua palavra, e nem tampouco a obra que Jesus realizou em favor do resgate das nossas vidas. Então não podemos de forma alguma desprezar aquilo que é santo, aquilo que é proveniente de Deus, pois tudo que vem do alto tem um grande valor. Se nós não compreendermos essa realidade, nós vamos viver uma vida alheia à vontade de Deus. Então a obra de Deus é algo muito sério, e tão sério que Ele enviou o Seu Filho para que assim pudesse nos resgatar das trevas, nos tirar do poder da morte, do poder do pecado e nos transportar para o Seu reino de amor. E tudo que Deus faz é perfeito. Se nós não valorizarmos a obra de Deus, Ele certamente valorizará. Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos enganarmos, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. E eu quero te dar apenas um exemplo. Quando o rei da Síria, Senaqueribe, invadiu a Judá, e ali afrontando tanto o rei Ezequias como seus príncipes, e ele declara dizendo que nenhum rei resistia ao seu poder, nenhum dos deuses das nações e dos povos, que ele assim se colocou para combater, puderam impedir a sua vitória. E ele diz: quanto mais o vosso Deus, o Deus de Israel, jamais poderá impedir que nós também venhamos a vencer e a conquistar Judá e a Jerusalém. E ali eles afrontaram ao Senhor, ao ponto, como a própria Bíblia diz, que Deus não se zomba, que Deus não se afronta. Ele enviou um anjo apenas, e naquele dia matou 185 mil soldados assírios. Então quem tem ouvido deve ouvir a seriedade que há nas palavras do nosso Deus. Por isso que as Escrituras foram deixadas com esse propósito, para que possamos levar Deus a sério, a palavra do Senhor a sério. Quero te dar mais um exemplo. Há algum tempo Jesus é preso, e ali levado para ser apresentado a Pilatos. E Pedro também tem acesso onde João estava, onde Jesus tinha sido preso. E ali numa roda,
Pela primeira vez, uma pessoa disse: Pedro, você é um deles. E ele negou a Jesus, sendo que Jesus mesmo já tinha alertado: Pedro, você que está pronto a ser preso por minha causa, a morrer pelo meu nome, eu te falo que antes que o galho cante 2 vezes, você me negará. Pedro não entendeu a seriedade das palavras do Senhor Jesus. Ele achou que estava preparado para defender o nome do Senhor, defender a sua causa. E diante daquela primeira situação, ele nega dizendo que não conhecia a Jesus. E o galo canta. Logo em seguida chega uma outra pessoa e diz: olha, teu jeito te denuncia, você parece ser discípulo dele. E ele veementemente nega mais uma vez, aborrecido, dizendo que não conhecia aquele homem. Chega mais uma outra pessoa e diz: olha, você não estava lá no jardim com ele, naquela noite que ele foi preso? E Pedro diz: olha, eu não conheço esse homem, eu não estava com ele, eu nego todas as vossas acusações. E naquele momento o galo cantou. E quando o galo cantou pela segunda vez, Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. E ali ele lembrou, dizendo exatamente aquela cena, quando Jesus disse que ele iria negado 3 vezes. E diz que Pedro, olhando para Jesus, se arrependeu amargamente e começou a chorar, porque ele não levou as palavras do Senhor a sério. Então fique atento, os dias estão se findando. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Que você queira ou não, a palavra de Deus irá ser cumprida. Então leve a palavra do Senhor a sério, porque a obra de Deus é algo sério. Se nós não valorizarmos, certamente Ele vai dar o devido valor.